Bonjour, bonjour! Se você quer saber como é morar na Bélgica, você está no lugar certo. Nesse canal eu partilho com vocês as minhas experiências de imigrante. E neste vídeo eu vou te falar o porquê que eu decidi morar na Bélgica. Sim, porque eu já sou imigrante há muitos anos e antes eu morava em Portugal. E eu decidi morar na Bélgica depois de algumas situações que ocorreram na minha vida e eu quero partilhar com vocês aqui hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Já deixe seu gosto, já deixe seu comentário, que é para a gente crescer cada dia mais essa grande comunidade de brasileiros que querem morar na Bélgica, querem melhorar de vida, né? Assim como várias pessoas já fazem, assim como a gente vai tentando fazer todos os dias, tá bom? Então, bora lá. Dito isso, vamos para o nosso vídeo de hoje. Eu imigrei para Portugal, eu estava quase completando 18 anos. Cheguei em Portugal, passei por dificuldades como vários imigrantes passam, mas eu não posso falar que foi uma situação muito difícil, era uma situação nova, né? Mas olhando para trás, eu vejo que correu tudo muito bem. Por quê? Porque eu cheguei em Portugal numa terça-feira, sim, viajamos na segunda, cheguei em Portugal na terça-feira. Na quarta-feira eu já saí procurando emprego. Na quinta-feira eu já fiz um teste no salão, que eu fui procurar emprego nos salões assim do bairro que a gente foi morar. Na sexta-feira eu já estava trabalhando. Então, para mim, eu não posso falar que foi, nossa, que difícil. Não, foi tudo, aconteceu as coisas muito rápido, né? A gente chegou do avião, foi para casa da pessoa que nos recebeu, né? Depois eu logo consegui um trabalho, logo comecei a minha vida, achei que eu ia ficar rica fazendo manicure, sendo manicure, porque no primeiro mês eu recebi 295 euros, gente, recebi assim um bolão de dinheiro, de nota de 5. Eu olhei para aquilo e falei, meu Deus, eu vou ficar rica! Beleza. Depois, logicamente, 295, apesar que há 20 anos atrás, né, já era alguma coisa, mas ainda não era nada que ia mudar a minha vida. Era perspectiva, só foi aquela emoção mesmo. Depois eu fui aumentando minha clientela, né, fui ganhando muito mais que isso. Eu cheguei a ganhar 2.000 euros só de comissão, trabalhando como manicure naquela altura. Eu era a única brasileira naquela região, depois começaram a chegar outras, né, e tal. Beleza. Eu construí a minha vida. Trabalhei primeiro nesse salão, depois eu fui trabalhar no salão de Lisboa, depois eu voltei para esse salão, continuei lá um tempo e depois eu abri meu primeiro salãozinho, depois eu passei por uma loja maior, depois eu fui para o Brasil, sabe aquela síndrome do imigrante? Ah, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Fui embora para o Brasil, depois voltei, reabri meu salão no mesmo lugar, tudo bonitinho. Depois eu abri um instituto de beleza ainda maior e também abri não digamos, era uma loja onde eu vendia cosméticos e dava curso de unha de gel, estúdio de tatuagem. Assim, a minha vida andava muito bem, né? Mas pronto, eu tinha aqueles problemas internos de imigrante que todo imigrante tem, sabe? A síndrome do imigrante? Eu também tinha. Beleza. Mas segui a minha vida, né? A gente comprou casa em Portugal, tinha carro, minha filha estudava escola particular, tudo maravilhoso. Aí então eu tive a minha segunda gravidez, né? E aí nessa segunda gravidez, a minha primeira gravidez foi de alto risco, a segunda de gravidez foi de altíssimo risco, né? Tanto é que meu bebê nasceu prematuro extremo, nasceu com 5 meses e meio, 750 gramas. Eu fiquei internada antes, ele ficou internado também depois. Foi muita luta, veio o diagnóstico de leucomalácia, os médicos falavam que não era para a gente ter perspectiva, que ele poderia não andar, não falar, aquela coisa toda. Então, como eu fiquei muito tempo internada, eu fiquei, aliás, nem fiquei muito tempo internada, eu saí de licença, né, por ser uma gravidez de altíssimo risco, com 2 meses de gravidez, 2 meses e meio de gravidez, fiquei 40 dias em casa de repouso, depois eu internei porque a bolsa estourou, com 4 meses e meio. Depois, eu fiquei internada durante um mês até o bebê completar 5 meses e meio, foi quando ele nasceu. E depois ele ficou internado mais 3 meses e meio. Nesse período, eu tive que fechar as minhas lojas, né? Porque lá em Portugal funciona assim, gente, pelo menos comigo. E comigo e com várias pessoas também. Era uma coisa que eu notava muito. Por exemplo, se um português, por exemplo, ele costuma comprar ou fazer qualquer tipo de serviço com determinada pessoa, com determinada loja, ele sempre vai lá, sabe? É tipo uma fidelidade assim gigantesca.
E como eu não estava trabalhando, a clientela reduziu muito, por mais que eu tinha pessoas trabalhando comigo. Então eu tive que fechar, foi assim, eu tive que optar mesmo, vou fechar, fechei tudo do dia para a noite, né? Só que as contas continuaram. Eu tinha que continuar com o aluguel das lojas, por quê? Porque tinha contrato, eu tinha que continuar pagando os fornecedores, né? Eu tive que pagar as pessoas que trabalhavam comigo. Então, ou seja, do dia para a noite, uma vida que estava estabilizada virou de pernas pro ar. Chegou o ponto de assim, não ter dinheiro para nada. E aí, eu também, além de ter as lojas, né? Tinha a loja também com a minha mãe, que eu vendia minha parte para ela. Eu trabalhava num salão do shopping, porque eu queria aumentar o meu currículo na área da beleza. E aí eu me apeguei a isso. Por quê? Por causa que lá eu trabalhava com contrato. E eu ganhava uma comissão muito boa, ganhava tipo 2.000 euros também, cortando cabelo e tal. Então eu pensei assim: olha, o que, que eu vou fazer? Eu vou de licença, eu vou sair de baixa e eu vou conseguir ganhar pelo menos o salário mínimo, né? Porque já que eu ganhava bem na comissão, eu achei que eu ia ganhar um salário mínimo estando de baixa. Não. A baixa veio 230 euros. Gente, não pagava nada, 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 nada. Sim, foi só estresse em cima de estresse que contribuiu também, né, para o bebê nascer mais cedo, porque o médico falava: você não pode passar raiva, você não pode nem ficar feliz, você não pode ter emoção nenhuma. Você tem que ficar ó, inerte, porque qualquer coisa pode acelerar o parto. E foi dito e feito. Imagina, você com um monte de coisas para pagar, aí de repente chega 230 euros. O que, que era aquilo? Não era nada, né? Outro ponto positivo é que meu marido, ele sempre trabalhou em dois empregos. Ele sempre gostou de trabalhar em dois empregos, né? Ele sempre trabalhou de carteira assinada, como se fala no Brasil, que é contrato, e fazia, por exemplo, os serviços dentro das nossas lojas. No caso dele, era tatuagem, piercing e tal. Então, como ele trabalhava com uma empresa, depois eu conto para vocês a história, é, ele tinha pelo menos o salário mínimo, né? Então, juntando com os 230, mais o salário dele, dava aí uns 800, quase 900. Não ia passar fome, né? Mas também não dava para cobrir todas as nossas despesas. E aí, gente, como eu fiquei internada há muito tempo, ele ficava no hospital comigo, ele tinha que tomar conta da Alexia, aquela coisa toda. Depois o bebê nasceu, a gente ficava no hospital o tempo, eu ficava no hospital praticamente o tempo todo, era como se eu tivesse internada, eu só não dormia lá. Mas eu chegava no hospital 8h30, 9 da manhã, ficava até 5, 5h30 da tarde, buscava a Alexia na escola do outro lado do Rio, né? Porque ele estava em Lisboa e a gente mora na margem, tem casa na margem sul, morava na margem sul. Então eu tinha que atravessar a ponte naquele horário de pico, aquele estresse, não tive resguardo, não tive nada, 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 nada. E aí depois buscava a Alexia na escola, ia para casa, fazia ali uma comida ali rapidinho, tá, meu marido chegava, ele comia, a gente tomava banho, voltava para o hospital, aí um subia, o outro ficava no carro com a Alexia, né? Aí depois, como as enfermeiras viam que a gente ia todos os dias e a Alexia ficava dentro do carro, elas permitiram que a Alexia também subisse, então a gente subia nós dois com a Alexia, ela ficava no corredor, né? Porque só um podia entrar lá para ficar com ele na UTI neonatal, porque era um trâmite danado, tinha que se lavar todo, não sei o quê. Então, um dia eu subia, um dia eu ficava dentro, outro dia o Alexandre ficava, ou então às vezes ele ficava um pouquinho, eu ficava, né, o outro pouquinho, e a gente ficava lá, gente, até meia-noite mais ou menos. Voltava para casa, tomava um banho, dormia de novo, rapidinho, depois acordava, no outro dia era a mesma coisa. E aí, o que que acontece? Foi uma. Todo mundo ficou sabendo da nossa história, né? Aonde que a gente morava, né? E também na mesma altura teve um caso de uma mulher que ela teve morte cerebral e ela estava internada no mesmo hospital que eu estava, só que ela, o bebê, ela foi mantida viva, então o bebê estava na barriga dela. Então todo mundo de onde a gente morava sabia dessa história também. E aí, a Juliana tá lá, naquele hospital, né? Que a mulher ela tá em coma e eles estão mantendo ela viva por causa do bebê e não sei o quê. É o mesmo, era tipo assim, era dois casos muito parecidos. Então, assim, todo mundo ficou sabendo da nossa história. E no serviço do Alexandre também. Ele trabalhava para uma empresa que presta serviço para uma grande empresa mundial de filme, série, vocês vão saber qual que é, de streaming. Então, todo mundo ficou sabendo, né? E a chefe dele falou com ele: Alexandre, você quer colocar licença para você poder ficar mais tempo no hospital?
Aí o Alexandre foi, falou assim: quanto que eu vou ganhar? Porque minha mulher está ganhando 230 euros, não dá para nada. Ela falou assim: você vai ganhar até menos do que ela, porque ela ganhava isso porque ela fazia mais, né? O salário dela era maior, você vai ganhar menos. Ele falou assim: nossa, não dá. Ela falou assim: não, então vamos fazer o seguinte. A chefe dele falou com ele: então vamos fazer o seguinte. Você pode ir para o hospital com ela na parte da manhã, é, fica lá com ela, você vai pegar a declaração que você teve no hospital, vai trazer. E aí você vai pagar essas horas. Por exemplo, se você ficar lá 4 horas, então você vai trabalhar 4 horas a mais quando você voltar. Né? Então, por exemplo, às vezes ele tinha que sair 4 da tarde, ele saía às 8. Ele não tinha que trabalhar no sábado, ele ia trabalhar no sábado. Ele não tinha que trabalhar no domingo, ele ia trabalhar no domingo. Ele não tinha, entendeu? No feriado, e por aí foi. E assim foi durante um bom tempo. Ele ia comigo, né? Para gente poder, pra ele poder, porque eu estava totalmente fraca, cheia de dor, porque foi cesariana. Eu fiquei internada muito tempo depois da cesariana. A cicatriz da cesariana, gente, para vocês terem uma noção, tá? Já faz 10 anos isso. A minha barriga dói até hoje. Por causa dessa cesariana, que foi muito traumática, por causa que o bebê agarrou o pé, né? E depois, para poder tirar, ele estava com o pé agarrado, eles tiveram que fazer muita força. Até hoje eu sinto dor. E são dores diárias. De 1 a 10, eu costumo sentir a dor tipo 10. Só para vocês terem uma noção. Eu já até ponderei tomar morfina, mas eu pensei assim, não, se eu fazer isso, né? Porque aqui tem um remédio, o médico me deu. Ah, você tá falando aí, né? O médico me deu o remédio, eu tomei uma vez o remédio, porque ele falou, é dor. Menina, eu fiquei alucinada. Eu falei, que é isso, meu Deus, eu sou Margote, que é isso? E aí, então, ele me explicou que tinha morfina. Aí eu nunca mais tomei, gente, cheguei trem. Então, aí outra vez eu fui para o hospital na urgência, eles me deram medicamento, né? De repente aconteceu a mesma coisa, e era esse mesmo medicamento. Então eu prometi para mim mesmo que eu não ia tomar mais esse medicamento, que eu ia ter que suportar a dor. Então, assim, quando tá muito, 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 eu tomo um comprimido normalzinho de dor, fico deitada, ou não vou na academia, sabe? Tipo assim, eu pago a academia e vou na academia, tipo, 5 vezes no mês, que é quando a dor tá menor e eu consigo, sabe? Aí já fiz cirurgia, porque o médico falou que era endometriose, abdominal, porque ele falou que criou uma cicatriz em cima da cicatriz, assim, sabe? Entre a gordura e o útero. Já fiz cirurgia, mas não adianta. A dor sempre volta, é uma loucura. Só para vocês entenderem que naquela altura estava doendo demais. Então não era porque eu estava com frescura ou porque o Alexandre queria aproveitar da situação. Não, era mesmo necessário. Então ele ia para poder ir conduzindo, né? Fui muitas vezes sozinha, mas toda vez que eu estava mais complicada, ele ia comigo, pegava a declaração, depois ele trabalhava, pagava os horários. Só que a chefe dele foi mandada embora, gente. A chefe dele foi mandada embora. E chegou outro chefe, que não sei por qual motivo, não conhecia a história, apesar que todo mundo sabia, queriam fazer vaquinha pra gente, para ajudar a gente, e o Alexandre falou assim, não, gente, calma, que ainda não precisa, o bebê está internado, a gente está conseguindo, lá ele tem tudo, a gente tem as coisas ainda, então se for preciso a gente fala, tal. Chegou nesse ponto, sabe, do pessoal do serviço dele querer fazer vaquinha para ajudar a gente. Só que, graças a Deus, não foi preciso, não por orgulho, mas porque Deus ele foi encaminhando tudo como deve ser e a gente não precisou. Teve uma altura que, depois que o bebê já tinha nascido, que ele precisava tomar uma vacina que custava muito, muito caro. Não sei falar agora o preço, mas era coisa assim de milhares de euros, sabe? E eu falei assim, meu Deus, eu tô lascada, como que eu vou fazer? Ele tinha que tomar 2 doses pro pulmão. E aí, eu falei assim, Alexandre, agora chegou a hora, agora nós vamos ter que fazer a vaquinha, porque ele vai ter que fazer esse tratamento e a gente não tem o dinheiro, né? A gente pode vender tudo que a gente não vai conseguir. Aí, graças a Deus, vocês acreditam que meu filho ganhou? O hospital conseguiu para ele as vacinas gratuitas, de graça, sabe? Então, assim, Deus, ele foi abrindo caminhos, colocando pessoas certas na nossa vida e foi tudo encaminhando. Beleza, voltando lá para o novo chefe do Alexandre. Aí o Alexandre chega, né, continuou no mesmo ritmo. Ia para o hospital, pegava a declaração, entregava e depois pagava as horas. De repente, chegou uma carta registrada para ele, falando que ele ia ser mandado embora por justa causa.
porque ele faltava muito. E aí ele foi direto no chefe e falou: olha, tem alguma coisa errada, porque eu não falto, eu estou acompanhando meu filho e minha mulher no hospital, tem aqui as declarações, e eu pago as horas, como você consegue ver, eu pago as horas. E o cara falou com ele assim: ah, tudo bem. E ele chegou em casa, eu falei: Alexandre, não, não tá tudo bem. Ele te mandou uma carta registrada e você não tem que falar nada com ele pela boca, meu filho. Não, você tem que mandar outra carta registrada com os laudos médicos, com a declaração médica, com todas as suas declarações, né, do tempo que você teve lá, com o comprovante que você pagou as horas, tá tudo bonitinho. Aí o Alexandre falou assim: não, amor, ele falou, tá falado. Lá no meu serviço todo mundo tem palavra. Só que ele esqueceu que esse cara era um cara novo. E esse cara queria mostrar serviço. E esse cara queria, né, se impor como chefe. E aí, um belo dia, o Alexandre chega para trabalhar. Aliás, eu nem vou contar a parte que chegou para trabalhar, vou contar a parte que chegou em casa. E nisso tudo, gente, eu tive que voltar a atender cliente. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Então, eu tive, mesmo, sabe, mal, muito mal, eu tive que começar a atender cliente. E nisso, eu estava lá na minha loja, né? Já tinha atendido um cliente e o Alexandre chegou chorando. Chorando, eu fechei a porta, eu falei: o que que aconteceu? Ele falou assim: More, eu nunca passei uma vergonha tão grande na minha vida. Eu falei: o que que aconteceu? Porque o Alexandre é assim, né, gente? Ah, meu Deus, tudo pra ele é o fim do mundo. E imagina esse dia, ele tava chorando, gente. Eu nunca vi o Alexandre chorar, ele tava chorando. Ele falou assim: quando chegou, colocou o cartão dele, né, para poder passar, começou a apitar e ele foi bloqueado de entrar e de repente chegou o segurança e não sei o que e não podia entrar, como se ele tivesse feito alguma coisa. E no serviço dele era um serviço que mexia muito com dados de cliente, não sei o que e tal. Eu falei assim: você fez alguma coisa errada, né? Não, eu quero saber que você fez alguma coisa de errado. Ele: não, amor, você tá louca, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tal. Eu falei: não, se você não fez nada de errado, o que nós vamos fazer é ir no Ministério do Trabalho. Por quê? Eles não podem te mandar embora por justa causa por uma coisa que não é justa causa. Então a gente vai no Ministério do Trabalho. Agora, se você tiver feito alguma coisa errada, aí, meu filho, é enfiar o rabinho entre as pernas e se contentar com ser mandado embora por justa causa, sem direito a nada. Ele: não, não fiz nada, não fiz nada. Fomos no Ministério do Trabalho. Contamos. Era o Ministério do Trabalho, gente? Eu vou falar Ministério do Trabalho, sabe, a linha Almada. Fomos lá, o rapaz, só de eu contar a situação do Alexandre contar, ele falou assim: não, gente, não é aqui. Não é aqui que vocês têm que tratar. Isso aqui é coisa simples. O caso de vocês é muito grave. Vocês têm que ir já para o Tribunal do Trabalho. Isso, que é em Setúbal. Setúbal? Acho que é em Setúbal. Se não for Setúbal, chegando em Setúbal. E ele foi e falou assim: ó, vocês vão procurar essa pessoa aqui, vai falar que foi eu que mandei, vocês vão ligar para essa pessoa, falar que foi eu que mandei, e ele vai marcar o dia e a hora para vocês irem lá. Fomos, fizemos isso e fomos muito bem recebidos. Gente, resumindo, concluindo, para o vídeo não ficar muito grande. Teve audiência, o advogado, eles deram um advogado pra gente. O advogado perguntou ao Alexandre o que o Alexandre queria. Entretanto, a empresa entrou em contato com o Alexandre, queria que o Alexandre voltasse, tá? É o advogado da empresa, e ainda falando que ia dar um cargo de chefe para o Alexandre. E o Alexandre falou assim: não, eu não volto mais aí. Eu não volto, porque foi a maior vergonha que eu passei na minha vida. Todo mundo olhando para minha cara, querendo saber o que eu tinha feito de errado, sendo impedido de entrar na empresa, né? Ele falou: não, você muda para outro lugar, outra. Tipo assim, ele trabalhava no Parque das Nações, eles queriam colocar ele em Sete Rios. Aí ninguém vai saber, você fica como chefe, o seu salário vai aumentar, que não sei o quê. Olha, Alexandre, não quero, não, não quero. Ok. Lá no dia do advogado, o advogado falou assim: Alexandre, o que, que você quer? Você pode pedir uma indenização, né, por danos morais, é, o salário daquele mês que você não recebeu, o salário até hoje, né, porque tinha passado já aí uns 3 meses, férias, 13º, tudo bonitinho, todos os seus direitos. Ou então você também pode pedir a indenização. Se você escolher por tudo isso mais a indenização, vai demorar um pouquinho mais. Se você escolher só o seu salário, é bem mais rápido e você já pega o dinheiro e fica coisa. Mas eu, se eu fosse você, escolheria a indenização, porque você vai ganhar, porque eles não poderiam te mandar embora em hipótese alguma, né? Ah, gente, eu pensei: é agora que eu vou mudar de vida, né? Agora. Alexandre, não, eu quero que eles me pedem desculpa.
Eu quero só o que é meu de direito e o que eles me pedem desculpa. Gente, me deu vontade de agredir o meu marido ali, ó. Falei, Alexandre, você tá doido? Ele, Moura, a gente precisa do dinheiro agora. A gente não precisa, senão vai demorar muito tempo. E eu falei, Moura, mas a gente tá se virando. E nisso, ele já tinha vindo pra Bélgica. Ele, mas eu já tô lá na Bélgica, já tô trabalhando, estou ganhando dinheiro, né? Eu quero que eles pagam o que deve a gente e a gente se organiza e a gente. E o Alexandre ainda virou, o Alexandre ainda nem estava regularizado aqui na Bélgica. O Alexandre virou lá no tribunal e falou assim: não, eu não quero, só quero que me peça desculpa e quero o que é meu de direito, mesmo porque eu não quero trabalhar para vocês nunca mais e eu já estou trabalhando lá na Bélgica. Ele nem estava regularizado aqui ainda, gente. Oh my God. Aí eles pediram desculpa para ele, né? Lá no tribunal. O que, que adianta? As pessoas que viram, ninguém ouviu esse pedir desculpa. Eles pagaram. E aí o que, que acontece? Na hora de pagar, eles ainda fizeram retenção de uma parte do dinheiro, a gente teve que voltar no tribunal, eles ainda tiveram que depositar o restante. Tipo assim, o Alexandre, beleza, ele só quis o que era dele de direito, mas em todo momento a empresa quis nos prejudicar, sabe? Querendo fazer uma retenção lá, a retenção da fonte. Não, ele não tinha que fazer aquilo. Se a gente tivesse que pagar o IRS no final do ano, a gente pagaria, mas ele não teria que fazer aquilo, sabe? Era só mesmo para poder prejudicar a gente. Aí, beleza. Nisso, passado um tempo, recebi o dinheiro, paguei algumas dívidas, né? O Alexandre já estava aqui na Bélgica, e aí a gente decidiu que eu viria para a Bélgica. Eu aluguei a minha casa em Portugal. Entretanto, o meu padrinho descobriu que estava com câncer no Brasil. Eu fui para o Brasil, fiquei lá 7 meses mais ou menos, né? E tal, e foi muito bom, porque minha família conheceu meu filho. Eu fiz o tratamento dele lá também, peguei uma segunda opinião, fui no Hospital Sara, que é um hospital de reabilitação. Depois conto para vocês a história, né, porque eu fiquei lá mais tempo, e o Alexandre Gabriel, ele nasceu em Portugal, era português, eu não tinha feito o passaporte dele brasileiro. E aí eu fiquei lá no Brasil esse tempo todo. Sabe o que me safou, gente, com ele? Porque ele fez tratamento gratuito no posto de saúde, postinho, e no Sara Kubitschek, porque senão, meu amor, tinha que ter pago uma multa horrorosa porque ele era português e ficou mais tempo no Brasil. Mas depois eu faço um vídeo sobre isso, tá? Que é muito interessante para você que tem filho europeu, não faz a documentação brasileira e viaja para o Brasil. No meu caso, eu não fiz, porque foi tudo muito rápido, né? Meu tio descobriu que estava doente, o Alexandre Gabriel também não podia ir para o consulado, uma fila de gente, né? Porque ele era todo sensível, gente. Sabe o que aconteceu lá na pandemia? Era o que eu vivia, era tudo muito restrito. Então ele tinha a documentação portuguesa dele, porque ele fez no hospital, né? E o passaporte a gente foi, ele não precisou ir por causa do problema de saúde dele. Então, o brasileiro não, ele teria que ir, não sei, aquela coisa toda. Então, a gente decidiu não fazer, por opção, só que eu esqueci do detalhe, né? Ele era português de Portugal. Então, meu amor, quando eu voltei do Brasil com ele, quase que não voltava, quase que o bichinho ficava preso lá na imigração, tá? Mas depois eu conto para vocês. Então, nisso, eu fiquei lá no Brasil, depois eu vim para a Bélgica. Cheguei na Bélgica em fevereiro de 2018, tá? Então, eu decidi morar na Bélgica, basicamente, por quê? Porque eu tinha um estilo de vida no Portugal, né, um nível de vida em Portugal. Aconteceu essas coisas todas, né? Eu tive que fechar as minhas lojas e arcar com todas as despesas da mesma forma. Eu fiquei internada há muito tempo, depois meu filho ficou internado, depois a gente recebeu o diagnóstico de leucomalácia, então eu já tinha consciência e abri mão de ter que trabalhar, porque eu teria que cuidar dele, porque eu sei que uma criança, né, digamos, especial, ela precisa de tratamento. E o tratamento, gente, quando você tem um filho especial, não é você esperar o governo, esperar. Não, você tem que correr atrás quando o bebê está novinho. E eu recebi todas essas informações, apesar de já saber, eu recebi essas informações no hospital. As médicas falavam, Juliana, tudo que o Alexandre Gabriel precisar, você tem que conseguir para ele antes dele crescer. Porque depois que ele cresce, não adianta, não resolve. Então, o Alexandre Gabriel começou a fazer tratamento, gente, ele estava ainda na incubadora, ele já fazia fisioterapia, terapia ocupacional, sabe? Tudo, tudo, tudo. Fez em Portugal, foram médicas fazer em casa a terapia dele. Ele tinha tratamento no Garcia Dorta, ele tinha tratamento no Estefânia, ele tinha vários tratamentos em Portugal. Então,
para o ouvido, para o olhinho, para a fala, para o movimento. Por quê? Porque tinha risco de não ouvir. Depois que eu estava aqui na Bélgica, ele continuou fazendo tratamento em Portugal, porque até você se regularizar aqui, você só tem o tratamento de urgência. E ele precisava de um tratamento contínuo. Então, o que eu fazia, gente? Depois que eu vim para a Bélgica, o dinheiro que eu ganhava era todo para voltar para Portugal para levar o menino para fazer tratamento. As médicas ligavam e falavam, Juliana, eu consegui uma vaga para ele amanhã. A gente tinha que se virar a passagem e ir. Teve uma vez que nem fui eu que fui levar, foi o Alexandre, foi meu marido. A médica ligou durante o dia para ele estar lá no outro dia para poder ele fazer um exame. Então, meu marido, a gente comprou passagem de quase 1.000 euros, sabe? Gente, a gente gastava demais da conta, demais. E tá tudo bem, porque era o melhor para ele. Nesse dia específico que a gente gastou horrores, foi porque por causa que a médica estava falando que ele estava com problema de ouvido e muito provavelmente ele não ia escutar de um ouvido. E ela conseguiu uma consulta especial para ele poder fazer as medições e não sei o que, para ele poder ganhar o aparelho. Aí era um aparelho que poderia ser colocado embaixo da pele, né, e tal. Então seria muito bom para ele. Então, bora, vamos, vamos, vamos. Trabalhava, fiz limpeza, fiz unha, fiz cabelo, tudo. Me desdobrava para poder fazer dinheiro. Meu marido trabalhava na limpeza, trabalhava na obra, fazia tatuagem, e tudo ao mesmo tempo, gente, para poder fazer dinheiro, para poder pagar o aluguel aqui, para poder pagar as dívidas que ficou em Portugal, para poder fazer o tratamento do meu filho. Entendeu? E graças a Deus, nesse dia específico, quando a gente chegou lá, ele fez esse exame e a médica falou assim: melhorou, ele tá ouvindo. Ai, meu marido, sério, sério. Gente, tipo um milagre, milagre. Ele tava com uma diminuição na audição, que a médica falou que era surdez, né? De um lado, e aí quando ele foi fazer esse exame, passando tipo um mês, porque era tudo muito rápido que eles conseguiam para ele estava ouvindo. Ele, por exemplo, fez um exame agora de audição, tá ouvindo lindamente. Mas, beleza, é um milagre. Mas imagina viver essa ansiedade todos os dias e tendo que fazer dinheiro, e tendo que trabalhar e tendo que trabalhar. Então, morar em Portugal naquela altura pra gente não ia dar, por quê? Porque a gente sabe que a gente teria muitos gastos, estava com muita dívida acumulada e a gente tinha que mudar para um país que tinha um salário maior. E a Bélgica, né, tem um salário muito maior do que a de Portugal. Beleza que nos primeiros anos a gente tinha que morar aqui, nos primeiros anos não, foi o primeiro ano. A gente tinha que morar aqui e fazer o tratamento lá. Morar aqui e fazer o tratamento lá. Mas os médicos foram muito gentis com a gente, porque conforme o Alexandre Gabriel foi melhorando, aí as consultas já não eram semanais. Até que ele conseguiu o tratamento dele aqui na Bélgica. Então, eu nunca quis sair de Portugal, para ser sincera, né? Porque eu tinha uma vida muito boa lá, já tinha construído os amigos, os meus clientes, aquela rotina, sabe, gente? Eu morava no mesmo bairro, conhecia todas as pessoas daquele bairro, comprava naquele bairro, comia naquele bairro, sabe? Tinha o lugar que eu tomava meu café da manhã, tinha o lugar que eu almoçava, o lugar que eu pagava conta, uma rotina assim, típica, bem portuguesa, era a minha vida. E de repente ela virou de pernas para o ar e eu falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, né, drástica para poder sair dessa situação. E imigrar de novo, né? Eu olhei para trás e falei: o que, que eu fiz quando eu quis mudar a minha vida? Eu imigrei. Então a gente imigrou e veio morar aqui na Bélgica. Me arrependi? Não me arrependi, porque aqui eu também vi que tem mais possibilidades para os meus filhos. Portugal é muito bom, mas aqui tem mais possibilidades. Possibilidades assim que eu posso oferecer mais oportunidades para eles, sabe? Então, para mim, aqui é muito bom para eles em termos de escola, em termos de estudo. O meu filho, ele fala inglês, ele fala português de Portugal, ele fala português do Brasil, ele fala francês. A minha filha fala francês, né, português e tal. Então, assim, é muito bom. É muito bom poder proporcionar para eles essa experiência. A Bélgica também tem as suas mazelas em termos de segurança. Você tem que saber para onde você vai, com quem você se envolve, né? Mas isso também eu acho que parte muito da gente mostrar para os nossos filhos, parte muito da gente saber com quem a gente vai se envolver. Então, eu acho que aqui é muito bom. Lá em Portugal é super tranquilo, né? Sabe assim, onde, apesar que eu escuto muitas histórias hoje, estou falando a minha realidade, tá?
era super tranquilo, era uma rotina assim muito bacana e tal. Porém, aqui na Bélgica, ao contrário, é uma vida mais agitada, mas eu acho que para o futuro deles é muito melhor aqui, sabe? Então, eu pensei em voltar para Portugal várias vezes, mas mais por mim, Juliana. Mas olhando para eles, eu acredito que aqui na Bélgica é muito melhor em termos a longo prazo. Daqui 5 anos, 10 anos, para eles vai ser muito melhor, entendeu? Se eu vou voltar para Portugal algum dia, não sei. Para morar, não sei. Tenho vontade, tipo assim, sabe? Ficar lá um tempo, aqui um tempo, tá. Quem sabe quando eu tiver mais velha. Antes eu tinha essa vontade no Brasil, Brasil, Portugal e tal. Agora minha vontade tá mais para Bélgica, Portugal. Entendeu? É isso. Me contem, me falem se vocês gostaram de saber um pouquinho mais da minha história. Existem muito mais histórias para contar, tá? Então continua aqui no canal, se inscreva, deixa seu comentário. Se você gosta, se você não gosta, não importa, só deixa a sua opinião aí, que aí é dessa forma que a gente vai se conhecendo melhor, é dessa forma que eu posso partilhar mais a minha história, a minha experiência com vocês, tá bom? Vai contando aí se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se gostar, eu crio mais para vocês. E também eu vou deixar no link do comentário fixado o link do meu e-book, da minha consultoria, caso você queira, sobre morar na Bélgica, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.